Então, bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui, contribuindo de alguma forma. E eu trouxe minha colinha aqui, então meu caderno é minha colinha. E eu gosto sempre de começar falando que eu não dou palestra. A gente faz estudo. E qual que é a diferença da palestra para o estudo? A palestra, geralmente, a pessoa vai trazer e expor coisas, aí vocês vão absorver essas coisas, ir para a casa de vocês e pensar na casa de vocês. O estudo, para mim, é uma construção de conhecimento em conjunto. E como é uma construção de conhecimento conjunto, e a gente está se propondo a estudar algo, eu gosto de observar e entender as coisas que estão passando na cabeça de vocês também. Porque cada espírito é único, cada espírito tem a sua individualidade, tem a sua experiência e o seu conhecimento. Então, quando se traz algum conceito que a gente vai tentar convergir as nossas ideias, é bom que todo mundo traga um ponto de vista. Então, é bom que, até para a gente poder entrar em consonância, chegar a conhecer mesmo, entender aquele conceito. Às vezes eu tenho uma percepção de um conceito, a outra pessoa tem outra, e no Livro dos Espíritos, o Kardec faz isso de uma forma muito legal. Que ele começa trazendo a ideia de falar assim, então, quando eu falar alma no Livro dos Espíritos, vocês vão entender isso aqui, porque toda vez que fala alma, a gente tem muitas formas de interpretar a alma. E ele traz isso definindo um conceito para quê? Para que quando todo mundo converse sobre alma, baseado no Livro dos Espíritos, esteja falando de espírito encarnado. Então, essa é a base que ele está trazendo para a gente entender. Então, para a gente poder harmonizar a nossa compreensão sobre qualquer conceito ou tema que a gente está falando, é necessário esse compartilhamento de ideia. Então, eu trouxe o tema O Consolador Prometido. Então, deixaram eu escolher o tema. Então, como deixaram eu escolher o tema, eu fiquei muito pensando o que eu poderia trazer que seria algo a ser entendido. E aí, como a gente tem a ideia de que o Espiritismo é o Consolador Prometido, a gente tem que entender o que é o Consolador Prometido. Então, eu falei, então vamos conversar sobre isso. Então, eu trouxe para a gente estudar em conjunto o que é o Consolador Prometido. E aí, a primeira pergunta, eu sempre gosto de fazer essa observação do conceito. O que é consolo para vocês? Algo que conforta. Algo que conforta, legal. Na dor, algo que te faz prosseguir. Na dor, algo que te faz prosseguir. Mais alguma Sem desanimar. Sem desanimar, algo que faz prosseguir sem desanimar. Conforta, na dor, algo que te faz prosseguir sem desanimar. Mais alguém? Enxuga as lágrimas. Que enxuga as lágrimas. Interessante. Muito bom. E aí, mais alguém tem uma percepção sobre o consolo? O que seria consolar? Aconchegar. Tem o sentido de aconchego, de ternura, né? Acolhimento. Se sentir confortado. Exato. E aí é legal porque tudo que a gente falou está dentro da definição de consolo, de consolar, né? Então é aliviar a dor ou sofrimento, aflição com alguma coisa. Então, consolar, o consolo vem de eu tenho que consolar uma dor, um sofrimento ou uma aflição com alguma coisa. Então, quando a gente traz a ideia de que o Espiritismo é o Consolador Prometido, ele vai trazer algo que vai tirar essa aflição, esse sofrimento, essa dor. E aí a gente precisa entender. Eu gosto muito de ir no conceito das palavras porque a nossa vivência traz significados diferentes dessas palavras. E aí eu queria saber de vocês, o que é dor? Algo que alerta para algum problema. Algo que alerta para algum problema. Legal. Desconforto muito grande. Um desconforto muito grande. E aí? Algo que alerta, um desconforto muito grande. É o choro da alma. Hã? É o choro da alma. Choro da alma. Legal. Algo que causa sofrimento. Algo que causa sofrimento. Tá, então vamos para o próximo conceito. E o que é sofrimento? Porque o consolo ele tem que acabar com 3 coisas. A dor, o sofrimento e a aflição. O que é o sofrimento? A gente gosta de escutar e falar, né? A dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? A galera fala isso, mas
se a gente não sabe o que é dor e o que é sofrimento, a gente não consegue medir essas coisas. A gente nem consegue validar se essa frase é verdadeira. Então é necessário que a gente pense sobre o que a gente está falando. E aí, o que é sofrimento? Qual que é a diferença de É a nossa pra dor? reação perante o que acontece. É a nossa reação perante o que acontece. Porque Tá. tem gente que com o mesmo estímulo não sofre, a outra sofre. Com a mesma situação. Com a mesma situação, tem pessoas que sofrem e tem pessoas que não sofrem. Legal? E aí elas reagem de forma diferente. Então você está tratando o sofrimento como a reação daquilo que a gente está sentindo dor. Aquilo que está causando desconforto. Entendi. Aí a pessoa ou sofre, ou ela vai fazer outra coisa. Ou sofre, ela dá um jeito de negar que está passando por essa dor. E aí, o que é sofrimento? O que vocês entendem por sofrimento? É algo que tira a gente da zona de conforto. O que tira a gente da zona de conforto. Mas a dor também, você trouxe a ideia de que a dor Também. é um desconforto. Conectado. Tá bem parecido, né? E é muito legal quando a gente vai lendo as definições de dor, sofrimento. Daqui a pouco a gente vai amarrar tudo, gente. Pode ficar tranquilo, não vai ficar solto assim, não. Mas, e aí, ele colocou aqui aflição. Dor, sofrimento e aflição. O que é aflição? Estado de alma. Estado de alma. Estado de alerta, de preocupação. Estado de alerta e de preocupação. Tá. A dor é um estado de... A dor pode ser esse estado? Pode. Pode. E o sofrimento pode ser esse estado? Também. Entendi. Então, geralmente, quando a gente pensa em aflição, geralmente a gente pensa nas coisas mais difíceis de lidar, né? Eu penso da primeira vez que eu coloquei a mão no fogo e eu fiquei sentindo aquele queimado durante muito tempo. Para mim, aquilo lá estava afligindo o meu corpo. Estava deixando ele sofrer por uma atitude que eu tomei lá atrás. Então, eu fiquei sofrendo com aquilo um tempo. Será que essas coisas não seriam uma forma que Deus colocou pra gente se voltar pra Ele? É interessante pensar que a dor, o sofrimento e a aflição, ela pode ser essa ferramenta. Exatamente, mas tipo assim, vai, né? Tem que Vai. coisa. É uma forma interessante de pensar. E é uma forma que a gente acredita que seja mesmo. Porque a gente vai buscar na dor... A gente vai buscar na dor física a necessidade. Sabia que tem uma doença que faz com que a gente não sinta dor física? E o que essa doença faz com a pessoa que tem ela? Faz com que ela se machuque constantemente. E ela não cure as dores que está sofrendo. Então, as dores que está sofrendo não, os ferimentos que estão sofridos. A dor em si, ela é um alerta para a gente poder buscar uma forma de curar. Então, vou pegar as definições de cada uma das palavras que a gente estava conversando aqui. A dor é sensação penosa, mágoa. Sentimento que surge do dano causado. Dano causado a outrem ou a mim. Então, voltando para a dor física, para a gente poder exemplificar de uma forma mais simples para a gente entender. O Jorge foi lá, colocou a mão no fogo. Sentiu dor. O que ele fez? Tirou o dedo do fogo porque estava sentindo dor. Então, essa dor que ele sentiu e que vai continuar sentindo durante um tempo, o que foi isso? Foi o dano causado à ponta do dedo. Então, o dano causado emocionalmente, o dano causado afetivamente, também é um dano causado, vai gerar dor. A dor não é só física, a gente coloca na matéria para a gente entender mais fácil, né? A gente tem um contato mais direto com a matéria e isso torna mais simples para a gente poder compreender. Tá. Ô Jorge, e a dor também ela é um despertamento. Sim, com certeza. A pessoa que está dormindo, entre aspas, na dor ela acorda, pode ter certeza. Sim. Tem uma história que as pessoas gostam de contar, e aí tem atores nessa história que a gente tem que entender o papel de cada um deles, né? Que é um homem estava sentado na porta da casa dele, passa um outro homem do lado de fora e está escutando um cachorro latindo, uivando, parecia que um cachorro sentindo muita dor. E ele para na frente da casa do homem e fala assim, eu acho que o seu cachorro está sentindo dor. Ele falou, ele está sentado em cima de um prego. Ele falou, mas ele não sai do prego? Ele ainda não sentiu dor suficiente para sair de cima do prego. Aí tem os atores ali. Você tem o cachorro, você tem o homem que avisou da dor que o cachorro está sofrendo e você tem o dono do cachorro.
Então, são atores com ações diferentes, com necessidades diferentes. Então, o dono do cachorro poderia muito bem ir lá e tirar o cachorro. Mas ele ainda entende que o cachorro não queria sair de cima daquele prego. Qual que é o papel desse dono? Será que ele não está ali para poder aliviar um pouco a dor daquele cachorro? Então, às vezes a gente conta a história de um modo geral, a gente pensa que o problema é só do cachorro. E o problema são dos atores todos naquela história ali. Cada um deles tem um papel essencial dentro daquela história. E por que que isso traz pra gente alguma ideia? É porque, às vezes, a dor, a gente acostuma com a dor que a gente sente. E não procura a cura dela. Não procura o tratamento para ela. Então a gente sente a dor e às vezes a gente se acomoda com a dor e a gente se sente até acostumado. Se eu estou tão acostumado com aquela dor, eu não vou tentar nada de novo, porque com aquela dor eu já sei lidar. Tá? Às vezes a gente continua voltando nos mesmos erros, tendo as mesmas dificuldades na nossa vida, por conta que a gente já está acostumado a sentir aquela dor. A gente já está acostumado com aquele sofrimento. Então a gente não resolve ele porque ainda não chegou num ponto que seja insuportável para a gente. Tá. Seguindo para a gente poder entender, então o sentimento que surge do dano causado é a dor. Sensação penosa, mágoa. Sofrimento. Ter, sentir os sintomas. Ter, sentir os sintomas. Então, o que é um sintoma? É o emocional que refletiu no físico. É o emocional que refletiu no físico é uma boa. É o efeito de uma causa. Você percebe, né? É o que você percebe. É o que você consegue olhar e falar assim, tá com catapora. Cheio de pontinho, catapora. Mas, obviamente, a gente está tratando da parte física porque fica mais fácil, né? Então, quando a gente olha um sintoma, a gente pode ter várias coisas para aquele sintoma. O conjunto de sintomas define a doença. Então, você precisa olhar vários sintomas, vários efeitos para poder entender a causa dos efeitos, para poder tratar a causa dos efeitos. E aí, o sofrimento é ter e sentir esses sintomas. Então, às vezes eu estou sofrendo uma dor, mas eu estou com essa dor ali, mas eu ainda não experienciei ela, não deixei sentir. Durante o entendimento do que é dor, sofrimento e aflição, eu entendi que o sofrimento é uma gradação da dor. Vou ler o resto para não ficar solto. Sofrimento. Primeira definição, ter e sentir sintomas. Segunda definição, sentir dor. Terceira definição, passar por experimentar. Então, o sofrimento vem da forma com que a gente experiencia a dor. Então, eu posso ter dor, mas como eu experiencio aquela dor, é uma forma diferente. Porque há pessoas que têm as mesmas dores e lidam diferente com aquilo. Por quê? Porque tem experiência diferente em lidar com aquela dor. Então, olha como é que funciona a gradação. Tem a dor. Da dor eu tenho como experienciar essa dor. Então, como eu experienciei essa dor, é o sofrimento. Passando para a próxima, que é a aflição. Ânsia, agonia, angústia. Aí, primeira definição. Próxima definição é profundo sofrimento. Volta. Então, se o sofrimento é sentir dor e a aflição é profundo sofrimento, é uma experimentação mais profunda da dor. Então, dá pra gente ver uma gradação muito, muito clara de um para outro pelas definições básicas das palavras. Então, e a última definição de aflição, estado de quem está ansioso, agoniado, inquieto. Então, a gente consegue ver essa gradação da dor, sofrimento e aflição através desse caminho. E o que a gente veio conversar aqui hoje? Eu estou falando de dor, estou falando de sofrimento, estou falando de aflição. Eu estou falando de algo que vai amenizar tudo isso. Aliviar tudo isso. Então, essa é a nossa proposta de hoje, conversar de por que o Espiritismo é o Consolador prometido. Por que é que ele veio aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas aflições.
Então, essa é uma proposta que, se a gente não entendesse o que é dor, se a gente não entendesse o que é sofrimento, se a gente entendesse o que é aflição, a gente não conseguiria entender para que serve. Então, consolar é, vou ler de novo, aliviar a dor, o sofrimento, a aflição com alguma coisa. Então, nos exemplos lá que a gente tem no dicionário com palavras, com promessas, com alguma coisa. Remédio, de algum jeito tem que aliviar. Com abraço. Com abraço. Então, a gente tem essa o abraço alivia bastante. Principalmente se você estiver sentindo, por exemplo, solidão é um sofrimento que a gente tem e que a aproximação de um outro espírito, de outro alguém, para poder dar um abraço na gente, já dá aquela tranquilizada, né? Dá aquele eu não estou sozinho, tem alguém comigo. Às vezes falta um abraço. E faz diferença. E aí, tá. Se é com alguma coisa, se consolar é a gente pegar e analisar, aliviar sofrimento, dor e aflição com alguma coisa, se o Espiritismo está se propondo a ser o consolador prometido, então ele tem que aliviar a dor, o sofrimento e a aflição, correto? Então, beleza. Mas aí eu tenho que voltar ao cerne da palavra. O que é o Espiritismo? E aí a gente tem uma ferramenta que vai aliviar. Mas o que é o Espiritismo? Entendimento. É um entendimento. Entendimento, legal. Estudo. É um estudo. Uma doutrina. Uma doutrina, legal. Ciência. Uma ciência. Uma filosofia de Uma vida. filosofia de vida. Mais que? Algo que nos conecta a Deus também. Algo que nos conecta a Deus. Legal. Mais o quê? Uma resposta. Uma resposta? Interessante. É uma forma da gente poder enxergar o Espiritismo através dos nossos olhos. A gente consegue buscar e entender coisas. E para isso eu vou falar um pouco da nossa avaliação da realidade. Daqui a pouco eu trago o que é o Espiritismo. A nossa avaliação da realidade ela passa por três julgamentos. O primeiro é certo ou errado. Eu olho para a realidade e vejo se aquilo é certo ou errado. Antes dele, tem um que é mais fácil de fazer. Verdadeiro ou falso. É fácil de fazer. Às vezes eu não acredito no que eu estou vendo. Vi o Espírito passando, olho para todo mundo e falo, não vi nada não. Você viu? Não viu. Então, a nossa avaliação da realidade vai baseada nesse julgamento. Então, verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? Segunda avaliação, certo ou errado? E a terceira avaliação, bonito ou feio. Mas essas avaliações, elas são feitas baseadas em quais critérios? Esse critério é do tamanho do nosso conhecimento. Esse critério é do tamanho do nosso conhecimento. Mas esses critérios eles são avaliados por nós. Sim. Porque Consciência, né? nossa consciência, nossa capacidade de julgar o mundo. Então, às vezes eu posso ver a coisa na minha frente. Posso ver acontecendo. Eu posso ver Jesus curando um leproso. E eu simplesmente falar que aquilo é falso. Eu posso ver uma mensagem que veio pela mão do Chico, que está falando que é o meu filho, ler, encontrar todas as coisas que estavam ali. Não, isso aqui não é meu filho. Meu filho não escreveria assim. Eu consigo ter essa ideia. Por quê? A avaliação do mundo passa pelo Espírito. No capítulo 1 do Pensamento e Vida, o Emmanuel traz para a gente de uma forma muito legal, fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. O que é um espelho? É algo que reflete outras coisas, certo? Mas esse espelho reflete de acordo com as suas características. Se eu pegar um espelho côncavo, ele vai dilatar a minha imagem. Um convexo, ele vai comprimir a minha imagem. Então, se eu te pegar um espelho quebrado, ele vai distorcer para mim completamente a imagem que ele vai refletir. Então, se a mente é essa nossa capacidade de refletir o que a gente tem experienciado, o nosso reflexo vai carregar as características do espelho. Então, essas características do espelho importam. Então, as características do espelho é que avaliam o mundo. Certo ou errado, verdadeiro ou falso, bonito ou feio. A gente chama isso de percepção. Percepção, sim. Nossa percepção. A nossa percepção do mundo. E a gente, às vezes, não confia nos sensores que foram dados por Deus para a gente poder avaliar o mundo.
São os sentidos. E às vezes eles, de fato, são ludibriados. Então você tem uma ilusão de ótica. Você tem uma ilusão de sensação. Não sei se vocês já viram experiência de uma pessoa passando a mão na mão da outra e de repente ela coloca uma mão como se fosse a dela e tira a mão da pessoa. Aí faz o mesmo estímulo nessa mão, na mão de plástico aqui, tá fazendo a mão de plástico, fazendo lá. De repente ela bate um martelo nessa mão e a pessoa sente dor. Não era a mão dela, mas todo o resto fez com que ela sentisse aquilo. Então, tem também a questão dos membros fantasmas, né? Que a gente perdeu a mão e a mão fica... ainda sente que a mão está ali. Ainda sente que o estímulo está ali. Ainda sente que ainda continua aquilo ali. É a mente falando contra o corpo que a mão dele está ali. Ele ainda percebe aquela movimentação. Então, é legal para a gente poder ver como a nossa percepção do mundo molda as nossas experiências. E por que eu estou falando de tudo isso, sendo que a gente está falando do Espiritismo e a gente está falando do Consolador Prometido, que promete aliviar as dores, as aflições e os sofrimentos. Porque eu tinha que falar dessa percepção para a gente poder trazer a ideia do que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo no livro O que é o Espiritismo, que é um livro que é muito legal, porque o Kardec começa a dar definição e depois ele vai conversar com várias pessoas trazendo pontos de vista diferentes sobre o Espiritismo. E ele vai tratar de conversar com essas pessoas, para poder trazer para eles o que de fato ele entende, o que ele entende que a pessoa pode absorver ou não sobre o que é o Espiritismo. Então ele procura uma convergência de ideias. E aí no livro que é o Espiritismo, ele explica o Espiritismo. Obviamente que eu não vou conseguir falar do jeito que está escrito lá, mas ele fala que é uma ciência filosófica com consequências morais. Ciência filosófica com consequências morais. Então, através da ciência, a ciência é a nossa capacidade de avaliar e obter informações do mundo e aprender com isso. Então, a gente vê aí medicina, a gente vê aí geologia, a gente vê outras coisas em contato com a matéria, observando através de experiência, de experimento, através de obtenção de informação, essa compreensão do mundo. Então, eu só sei que funciona um remédio porque alguém foi lá, fez experiência, viu que funciona e trouxe pra gente. Então a gente confia no médico para que ele tenha o conhecimento que foi trazido por essa experiência, por esse contato com a matéria e foi produzido um conhecimento. Filosófica. O que é filosofia? É difícil, né? Não tem como definir filosofia de um ponto só. Então, filosofia é a forma como a gente questiona as coisas do mundo, né? Estou sendo bem raso, passando bem de leve sobre o que é filosofia. A gente consegue aprofundar de forma mais concreta. Então, é a ciência filosófica, é uma ciência que busca entender as respostas do mundo dos espíritos. Então, ele busca no contato com os espíritos, na experiência que é viver como espírito, esse conhecimento e entender essa dinâmica. Eu preciso entender como funcionamos. O que é que afeta na nossa vida ser espírita? O que afeta nessa vida essas novas compreensões que surgiram? O que afeta na nossa vida uma mesa girante responder sobre várias perguntas? Depois espíritos que desencarnaram responder outras perguntas. O que é que traz para a gente esse conhecimento? O que é que traz para a nossa meta de avaliação do mundo? O que a gente está aprendendo. Então, ele fala para a gente que vai aliviar a dor, sofrimento e aflição, baseado no que ele fez de experimento lá atrás e que a gente vivencia hoje nas casas espíritas, no movimento espírita e assim vai. O espiritismo, ele existe, independente dos espíritos. É coisa para a gente poder entender. A gente acredita, segue, a gente faz porque a nossa percepção do mundo foi alterada pelo contato com o espiritismo. Isso trouxe de alguma forma algo para a gente. E aí, trazendo um pouco sobre essa conversa, de onde vem essa ideia de Consolador Prometido? Agora eu vou ler para ficar fiel, porque Evangelho eu gosto de ficar fiel direto no Evangelho aqui, que é no João capítulo 14, versículo 15,
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique conosco para sempre. Então ele fala que ele vai pedir para Deus, para ele enviar um consolador, e esse consolador fica com a gente para sempre. Engraçado que ele falou outro, né? Outro, sim. Porque, vamos voltar, né, no tempo. Jesus trouxe alguma coisa diferente de Moisés? Sim. Trouxe? Sim. Trouxe. Jesus trouxe algo diferente de Moisés. O Espiritismo trouxe algo diferente de Jesus? Não? Ué, mas vocês me falaram que Jesus trouxe algo diferente de Moisés? Sim. O Espiritismo não trouxe algo diferente de Jesus? Não, a ideia do Espiritismo é trazer a filosofia de Jesus na íntegra, né? A filosofia de Jesus é acrescentar algo. E aí, eu tenho uma coisa para a gente poder refletir. Qual que era a religião de Jesus? Não tinha. Ele tinha. Ah, ele era judeu. Ele era judeu. Ele tinha. E ele sabia das escrituras. E a primeira vez que ele falou dentro de um local para todas as pessoas que professavam aquela religião. Então, eu gosto de fazer uma pergunta. A laranja estava presente na semente da laranjeira? De certo modo, sim. Tava. O que aconteceu? A árvore desenvolveu através do tempo e deu fruto. Então a ideia é a mesma. Desde Moisés até hoje, Jesus fala, eu não vim derrogar a lei, vim dar cumprimento. Então ele traz pra gente que lá no Moisés já existia o amor que ele fala. No entanto que Mateus, durante todo o evangelho que ele escreve, ele tenta trazer o Jesus que foi profetizado. Falou, ó galera, presta atenção, o Messias é esse cara aqui, ó. Quer ver como é que eu sei? Deu a árvore genealógica inicialmente completa de Jesus falando, olha, presta atenção nisso aqui. Toda vez que acontecia alguma coisa, e ele fazia uma referência lá atrás. Nas escrituras de Mateus, ele busca contar para os judeus que o Messias que eles esperavam chegou. Já havia passado por ali. E muitos não encontraram isso. Você viu Estevão, por exemplo? Estevão, na hora que encontra com Pedro e Pedro conta quem era Jesus, ele fala, o Messias passa por aqui, eu não tive contato com ele. E segue. Da mesma forma como deveríamos encontrar no Espiritismo um continuador de Jesus. E o que ele traz da ideia de ser para sempre? Ele poderia mandar uma pessoa para poder ser o consolador prometido? Talvez se ele mandasse, ia passar despercebido por muitos também. Passar despercebido por muitos. Mas, querendo ou não, as nossas ideias, os nossos conhecimentos que a gente tem desenvolvido, passam despercebidos por muitos. Mas, para ficar para sempre. Esse é o ponto-chave na fala dele. Ele fala assim, vou colocar um consolador para ficar para sempre. Jesus pode ficar para sempre do nosso lado? Não corporalmente, não no mundo, fisicamente, ele está com a gente. Mas que a gente consiga ter contato, perguntar, enveredar sobre os nossos pensamentos e conhecimentos. Daria para ser uma pessoa? É difícil. Porque essa pessoa tem uma data de validade, né? Ela expira. Em certo momento ela vai ter que seguir o ciclo da vida. Então o que ele manda? Ele manda uma coisa que é imperecível. Ele traz uma luz, que são as ideias, que é uma filosofia, que é uma ciência, com consequências morais. Então, ele traz pra gente essas ideias para a gente poder ter elas para sempre. E elas vão se propagar através das pessoas. Então, é algo que vai ser propagado para sempre. Porque sempre vai ter alguém com esse conhecimento, com essa vivência que vai trazer uma percepção diferente do mundo. Então, agora, falei o que Jesus prometeu trazer e por que ele trouxe uma ideia e não uma pessoa. Ele trouxe um conjunto de ideias, né, que são espíritos que estão respondendo. Não é uma pessoa falando. É a mesma coisa se eu perguntar aqui, ó, que cor que é o sol? Muitas pessoas vão falar amarelo, 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 amarelo. Então, posso assumir que o sol é amarelo? Uma pessoa falou que é azul, outra falou que é branca, mas a maioria em que tem um conceito, uma validação, ele me trouxe que é amarelo. Beleza, então para mim é amarelo. Então, assim foi feito com o Livro dos Espíritos. O
Kardec mandou perguntas, a maioria chegou de resposta, de médios de todo mundo. Kardec falava 5 línguas, então as cartas que ele mandou foram em 5 línguas diferentes, para lugares diferentes. Recebeu essas cartas e trouxe a ideia. Tá, mas nós estamos falando do Consolador Prometido, que vai trazer uma diferenciação para a gente na capacidade de verdadeiro ou falso, de certo e errado, de bonito e feio. E aí é que a gente tem que ver no primeiro capítulo da Gênesis, item 27 ao 30, o Kardec discorre um pouco sobre por que o Espiritismo é o Consolador Prometido. E por que Jesus falou que mandaria outro Consolador. Porque ele sabia, na época dele, de que a gente não estava preparado para saber tudo que a gente precisava saber. A gente já sabe tudo que a gente precisa saber? Não, ainda não. A gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Mas para consolar, para trazer complemento àquela mensagem, precisava. Porque durante o tempo da mensagem dele até o Espiritismo, a gente viu uma distorção da mensagem do Cristo. Pelo tempo. Pessoas assumiram os poderes, as vontades, os quereres, se voltaram, ou utilizaram-se da palavra dele para obter outras coisas que não fosse o que ele trouxe, o amor, que era o propósito dele. Então ele sabia que ia ter que vir para poder esmiuçar um pouco mais, para poder dissipar toda a névoa que a matéria causa nos espíritos. Esse nosso contato com a matéria distrai a gente. É errado estar na matéria? Não, não é errado estar na matéria, é uma sequência natural. Mas, obviamente, a gente precisa de ajuda para poder desanuviar nossas ideias, aprender um pouco mais. Então, quando ele manda o novo Consolador, ele traz a ideia de, agora eu vou falar com vocês, que agora vocês já têm a capacidade de lidar que existe algo além da matéria. E aí ele traz uma outra perspectiva, um outro ponto de vista sobre o mundo. Porque agora, verdadeiro e falso vai abrir um campo para poder ter avaliação. Dentro de nós, eu estou falando da nossa percepção quanto mundo. Então, quais são as consequências, quais são os alívios que o Espiritismo pode produzir para nós como seres? Então, agora cada um de nós é uma possibilidade de compreensão do mundo. Quais são as características que o Espiritismo traz para a gente para fortalecer e melhorar a nossa percepção de mundo? E aí agora a pergunta, né? Quais são as bases que trazem para a gente uma visão mais ampla do mundo? Os entendimentos mesmo. Os estudos, entendimento. Entendimento de justiça. Entendimento de justiça. Interessante. Acreditar na reencarnação. Acreditar na reencarnação. A reencarnação é um ponto, né? Entendimento de justiça. A vida continua. Que a vida continua é um ponto. Porque vamos pensar como que foi traduzido pra gente. Algo depois. Mas eu tenho uma encarnação, eu tenho uma chance de fazer certo. Se eu errar, eu ficarei preso em algum lugar, sofrendo pela eternidade pelas penas que eu causei. Se eu acertar, eu vou para um lugar onde vai me dar as melhores coisas, eu vou ficar feliz para sempre. Essa era a definição. Tocando harpa, aí depende do ponto. Mas o que traz essa percepção? Traz a percepção de eu não posso errar de jeito nenhum. E se eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não consigo me erguer. Já que eu errei, eu vou continuar errando. Já que eu vou para o mesmo lugar, independente do que eu estou fazendo, para mim é indistinto. E aí é a percepção do mundo, né? Você fala assim, tá, se eu estou errado, então vou continuar errado. Vou continuar fazendo as coisas erradas, vou continuar caminhando em direção ao local que eu estava. Ou senão, vou tentar ali uma vaga no purgatório, né? Jorge, lembrei de uma frase aqui que eu vi, de um artista aí que publicou. Quando eu morrer, vou pro inferno, porque meus amigos estão lá. Meus amigos estão lá. E aí é legal porque a gente pensa um pouco sobre, será que uma mãe ficaria tranquila indo pro céu, sabendo que o filho está no inferno?
É complicado, né? Mas assim, eu não tô julgando o ponto de vista de outras religiões. Eu tô trazendo pra gente poder pensar. Porque a gente enxerga como injustiça. Eles não, eles acreditam que é justo. E se para eles aquilo está sendo suficiente para que eles possam caminhar no bem, excelente. O coração deles está tranquilo com aquilo? Está tranquilo. Mas aí a nossa percepção ser aumentada por outra perspectiva ajuda a gente a olhar, falar assim, ó, pro Jorge, para mim não seria justo, de jeito algum, se eu tivesse um filho, meu filho fosse pro inferno e eu pro céu, eu ia dar um jeito de conversar com Deus, falar, Deus, me manda pro inferno que eu quero ficar com meu filho. Então, percepção. Mas eu estou falando da percepção do Jorge, do que seria o certo a se fazer. Por quê? Para mim seria certo eu estar junto do meu filho, independente de onde ele está. Então, percepção. Viu? É uma avaliação de certo e errado. É uma análise da realidade. Então, quando o Espiritismo traz para a gente, ele traz bases sólidas. A primeira base que ele traz para a gente poder pensar é Deus. O que é Deus? Tem a pergunta lá, né? Mas como é que a gente entende Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Será que a gente entende Deus do jeito que é descrito no Livro dos Espíritos? Não, a gente não entende. Por que a gente não entende? Porque a gente tem a nossa percepção do mundo. Então, a gente ainda vai experienciar para poder entender como Deus é causa primária de todas as coisas. A gente vai experienciar para entender que Ele é a inteligência suprema. Às vezes a gente acredita que Deus está parado, Ele ditou um plano e aquele plano ali seguiu em frente. Falei, Jorge vai entrar naquela encarnação, passar por aquilo ali outro, aquilo ali outro. Se ele fizer para ele caminho ali, ele vai passar por isso. E não é assim que funciona, não. Você acredita num Deus parado? Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, ele fala assim, o idioma de Deus é a circunstância. O que ele quer dizer com isso? Que através das circunstâncias Deus traz pra gente o que ele está falando. Cabe a nós traduzir o que Deus está falando com a gente. De repente acontece uma coisa que você não estava inesperada, que você precisava passando por aquilo. E aí, o que é que isso está me trazendo de referência? O que eu posso melhorar com aquilo? O que é que isso está trazendo de pensamento para o meu melhoramento? E aí traz outra perspectiva do mundo. Pensar que Deus está agindo o tempo todo, a todo momento, para os filhos dele. Então a gente não enxerga um Deus sentado num trono, parado, direcionando o caminho de todos. Você pensa num Deus ativo do seu lado, caminhando com você e te dando as oportunidades e te dando o que você precisa. No capítulo 30 do Pensamento e Vida, é legal que ele traz a ideia, ele fala assim, com o mesmo amor que Deus te dá o livre-arbítrio, Ele também te dá a responsabilidade dos seus atos. Mesmo amor, o mesmo carinho, com o mesmo amor, Ele te dá o seu livre-arbítrio para você poder escolher o que você quiser. Mas Ele também te dá, com o mesmo amor, o mesmo carinho, a responsabilidade. Porque o que Ele quer? Ele não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. É diferente. Tem uma distância. E aí, na sequência, primeira parte, né? Deus. Tudo bem. Deus, difícil de compreender, a gente ainda vai entender um pouco mais sobre o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, definido sobre o que é Deus. Mas isso é vivência. A gente vai viver para poder entender isso. E aí, na sequência, ele traz para a gente a imortalidade da alma. Isso vira um jogo na nossa cabeça de um jeito que começa a fazer sentido. Algumas coisas fazem mais sentido para mim depois que eu entendi a imortalidade da alma. Pensar que você não morre agora, que você continua, que você pode errar, mas você vai voltar para poder reparar esse erro ou experienciar de uma forma que você possa se melhorar quanto pessoa, é para mim ter essa justiça de tá, tudo bem. É um consolo. É um consolo. E aí a gente entra na ideia, porque alguém que estava irremediavelmente condenado ganha liberdade. E aí eu maltratei uma pessoa e aquela pessoa ficou muito com raiva de mim, não quer mais conversar comigo, não quer mais ter contato comigo, sumiu da minha vida, mas eu amo profundamente aquela pessoa que eu errei. Como é que eu vou fazer para encontrar essa pessoa? Não quer mais nada?
até o final da vida, até chegar aos meus 100 anos ali, ela não quer mais chegar perto de mim. E aí? Como é que faz? Eu tenho que dar um jeito de lidar com isso. Aí eu falo com você, não, você tem tempo. Pode ficar tranquilo, que daqui a um tempo... Mas se ela lembrar de tudo, ela vai querer continuar distante de mim. Não preocupa. Tem esquecimento. O esquecimento na reencarnação ajuda a gente nessas etapas, né? Porque às vezes a gente criou uma figura de alguém, a gente definiu uma pessoa determinada pelo ato dela. Ó, aquela pessoa é má porque ela fez isso. E ela é simplesmente aquele mal que ela causou. E aí, ele fala assim, olha, tem que te contar, essa pessoa não é o mal que ela causou. Ela causou mal. Ela vai responder ela vai ter responsabilidade para com esse mal. Vai ter responsabilidade para com esse mal. Mas ela não é só isso que você pensa. Ela vai evoluir, ela vai melhorar, ela vai chegar à perfeição. Então, a gente pensar na pior pessoa que a gente imagina, que a gente tem como perspectiva de pior pessoa no mundo, essa pessoa vai melhorar. Essa pessoa vai chegar à perfeição. Essa pessoa, daqui a um tempo, vai ser Cristo em outro mundo. Aí dá outra perspectiva de avaliação. Você dá um passo para trás e fala, tá, tudo bem. Então não posso resumir pessoas aos atos delas. Porque esses atos vão mudar com o tempo. Ele vai aprender. Dá outra perspectiva. Aí te consola, fala, então o mundo não é mau. O mundo está com o mal. Acontece o mal no mundo. Mas ele não é mau. Então, é uma parte da evolução. Aí muda a perspectiva. Aí eu começo a enxergar gente como gente. Eu não começo mais a enxergar o bandido. Eu não começo mais a enxergar o vilão. Eu começo a enxergar a pessoa. Começo a tentar entender. Tudo bem, ele vai ter que responder pelos atos dele. Às vezes com a justiça da terra mesmo. Sim. Mas para mim eu tenho que enxergar ele como irmão. E aí abre a perspectiva. Porque se ele fosse só o mal que ele causa, não tem como eu enxergar meu irmão só com o mal que ele causa. Porque quando a gente pensa num irmão que está dentro da nossa casa, quando a gente pensa num pai, numa mãe, quando eles cometem um erro, a gente consegue avaliar de uma forma diferente que a gente avalia os outros. Por quê? Meu pai, ele cuidou de mim. Meu pai mostrou o amor dele para mim. Minha mãe também. Mas quando ela erra, tá tudo bem, ela errou. Mas deixa eu te contar, minha mãe não é só esse erro que ela cometeu, não. E aí abre outra perspectiva e alivia. Traz esse alívio, a aflição de ver o mundo cheio de pessoas ruins. Olhos, né? É a gente que está vendo, a gente está avaliando o mundo. Lembra? A gente que avalia o certo e o errado. A gente é que avalia o bonito e o feio. A gente é que avalia o verdadeiro ou o falso. Então, se isso aumentou a minha capacidade de avaliar, então peraí. O irmão está ali. Estou avaliando. Na minha avaliação, ele é um ser que está em evolução. Se ele está em evolução, isso me alivia. Eu fico, tá. Então eu não tenho que lutar contra o mal de forma a destruir quem faz o mal. Tira esse peso das minhas costas de ter que acabar com o mal. Pagar o mal com o mal. Resistir ao mal. É falado numa passagem, né? Não resistais ao mal. Qual que é a ideia? No capítulo 4 do Boa Nova, Jesus conversando com o Zebedeu, ele fala assim, a única forma de combater o mal é fazendo o bem. Única. Não tem como você combater o mal fazendo mal. Não tem como você combater o mal tentando matar quem está fazendo mal. Extinguir, suprimir, excluir. Não, você tem que fazer o bem. Mostrar outra face. Exatamente. É mostrar outra perspectiva de mundo para outras pessoas. É trazer uma avaliação diferente. Então, eu vou ter que ser criativo para fazer o bem. Aí eu gosto muito das obras do André Luiz que trazem essa perspectiva para a gente. Porque vou lá no Libertação. No livro Libertação tem um fato muito legal, onde eu estou escutando para poder saber quanto tempo eu tenho. Mas aí, no livro... Beleza. Aí no livro, vou passar rapidinho, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. Porque aí no livro, o que acontece? O Gubi vai auxiliar uma filha dele de outra vida. Chega no local, tem dois
dois seres ali mantendo a obsessão da Margarida, que é a filha dele. Mantendo. E Gúbio é um espírito já é um pouco mais evoluído que a gente, pelo menos. Não sei qual o grau de evolução do Gúbio, mas eu sei que ele é evoluído porque ele está ali instruindo o André Luiz. Então ele é um instrutor. Aí já é alguém com elevação, com capacidade de instruir. Beleza. Ele chega lá e eu falo assim, se fosse no lugar do Gúbio, sai todo mundo, tiro todo mundo da casa e resolvido. Pronto. Margarida estava... Mas para fazer o bem, você tem que ser criativo. O que o Gúbio faz? Entra dentro da casa, começa a entender qual que é o trabalho que eles estão fazendo ali, começa a conversar com um dos que estavam fazendo essa obsessão, o outro não tinha capacidade de fala, ou conhecimento, ou consciência, estava mesmerizado, e ele começa a conversar com o Peçanha. Conversa. Depois que ele conversou, ele entendeu que ele estava ali porque tinha um filho dele em uma certa situação, a filha dele em outra situação, e quem tinha o controle e a proteção desses dois era o Gregório, que era o chefe dele, que estava mantendo ele ali fazendo aquilo. Aí ele vai lá, o Gúbio vai, auxilia o filho dele, auxilia a filha dele e volta. E depois conta que a Margarida é filha dele. Aí o Peçanha falou, peraí, alguém que ajudou meu filho, alguém que ajudou minha filha. Não pode ser um inimigo. Ele foi colocado naquela casa, o Peçanha sabia que ele era inimigo. Ele falou, mas não pode ser inimigo. Não, então se você fez o bem pra mim, tá, agora eu vou proteger sua filha. Então ele ficou um protetor da casa. Então ele ganhou um amigo. Além de conseguir livrar a filha daquele quadro, ele ganhou um amigo. Então, para fazer o bem, exige criatividade. Exige entender o outro. Exige ter contato. Escutar. E avaliar o mundo a partir de, tá, é uma pessoa. Ela não é só os atos dela, não é só o erro. E aí, vamos voltar para as bases aqui para a gente não perder o caminho. Que ainda tem mais duas, tem mais três aqui para falar. A reencarnação auxilia a gente nisso. A compreender que, tá, os pensamentos e as concepções que a gente tem hoje, na próxima encarnação a gente pode mudar. Por quê? Porque às vezes a gente errou na nossa concepção. Mas a gente não vai mudar para pior, né? O que a gente aprendeu e não tem como mudar. O que a gente não aprendeu, a gente vai ter que vir para aprender. Aí o que acontece na próxima vida? A gente tem um esquecimento para a gente poder ter uma percepção nova do mundo. Ganhar características novas para o nosso espelho e tentar refletir mais puro. Então, se eu vou ganhar essas características, eu tenho que prestar atenção naquilo que está acontecendo. E essa reencarnação ajuda a gente a derrubar as nossas concepções atrasadas sobre o nosso irmão. Então imagina você descobrir que você viesse sabendo que o seu pai tinha te assassinado na vida anterior, o quão dolorido isso ia ser. Aí você vem com seu pai, vocês têm uma diferença ali que vocês não sabem falar qual que é, passa um tempo, vocês convivendo, começam a amar um ao outro, e aí acabou. Acabou o problema que vocês tinham na vida passada. Que vocês vieram em papéis que exigiam amor. Olha, traz esse alívio, né? Então, eu não tenho inimigo para sempre. Ele traz também a ideia da comunicabilidade e a evolução. Então, a perspectiva do espiritismo é que a gente evolui. Sempre. Você está sempre evoluindo. Então, não para de evoluir. E também dá a ideia de que a gente pode evoluir. Porque é muito triste quando você fala assim, não tem um fim. Acaba ali. Dali eu não posso. Vou chegar num ponto em que eu vou saber tudo. Já sei tudo daquela matéria. O que eu estou fazendo nessa sala de aula? A gente não fica monótono? Não fica tedioso? Então dá a perspectiva de que a gente continua aprendendo, vai ter coisa nova. Então, aí só para dar uma perspectiva de coisa nova, é quando a gente vê no Caminho da Luz, em que o Emmanuel traz a perspectiva de Jesus como um construtor da Terra. Você imagina que legal poder você projetar um planeta. Legal de pensar isso. A gente está longe, ainda longe. Mas só de ter a perspectiva de falar, cara, gostaria de criar um planeta. Ia ser legal. Ia ser legal viajar entre as galáxias, ver coisas diferentes, seres diferentes, pessoas diferentes. Traz outra perspectiva para a realidade, para verificar o que é verdadeiro, falso, o que é certo e errado,
o que é bonito, o que é feio. E aí a gente vai caminhando em direção a crescer, olhar com mais leveza para as dificuldades da vida. E o Consolador Prometido vem trazendo para a gente essa perspectiva. E a comunicabilidade, ela traz... eu deixei ela por último para a gente poder conversar sobre o Chico. Porque olha, mães de todo o país iam visitar ele. Mães de todos os lugares. Por quê? Porque acreditar que você perdeu um filho para sempre deve ser dolorido. Acreditar que você perdeu alguém que você ama para sempre é muito dolorido. Quando traz comunicabilidade, fala assim, pô, seu filho ainda pode te falar alguma coisa. Fala assim, não, mas então eu quero a mensagem. Quero saber. E mesmo que a gente não consiga em contato com médiums e assim vai, a gente sabe que a gente ainda vai encontrar depois. Olha o alívio que dá. Dá uma... Fala assim, pô, é a saudade da viagem. Viajou durante muito tempo, tá esperando para ver aquela pessoa e você vai conseguir ver aquela pessoa. Você sabe que ela tá lá te esperando. Isso dá aquela tranquilidade. Então você pode estar passando por uma viagem terrível, ruim, desconfortável, mas você sabe que quando você chegar em casa, a pessoa que você ama vai estar te esperando. Você fala, tá, vou conseguir, vou passar pelo que eu tenho que passar, vou ter força. Te dá até resistência para seguir, né? Mesmo porque você precisa viajar para chegar lá. É. Se você parar, você não vai chegar lá. Se você parar, você não chega. E aí é as perspectivas. Então, o Consolador Prometido vem trazer de uma forma interna a construção do reino de Deus. Ele vem te dar as ferramentas para você começar a amar. Vem te dar um alívio para aquilo que, às vezes, você poderia ficar perdido. Poderia se perder naquele ponto. Enxergar que a vida tem fim, poderia te locomover para ações que você não precisaria ter. E aí, às vezes, a gente não tem a fé gigante igual outras religiões. Eu falo que o Espiritismo geralmente traz a gente para a razão, porque a gente já passou por todas as outras e não conseguiu desenvolver a nossa fé e o nosso amor baseado em algumas outras coisas. Então a gente tem o nosso coração aqui porque a gente precisa de explicação para poder conseguir executar as coisas. A gente precisa de resposta. Ô Jorge, a perda é considerada a pior dor que existe. Quando você perde. E a perda de um filho é o primeiro lugar. Uhum. Na cabeça. Então lidar com a perda só como um consolo incrível. Já tem que ser um consolo incrível. Já alivia um bocado, né? Não, faz diferença. Não, saber que você não perdeu faz toda a diferença. Sim. E saber que você não perdeu. E tem do ponto de vista lá das pessoas que estão nos seus leitos de morte, eles fazem uma pesquisa para saber qual que é o arrependimento maior que eles têm. O arrependimento maior que eles têm é não ter ficado mais com a família, não ter estado mais com as pessoas, ter trabalhado tanto e deixado as pessoas de lado, quem amava de canto, para poder fazer outras coisas. E aí você chega no fim da sua vida e você fala assim, eu ainda tenho mais vida. Já dá aquele, tá, então eu posso começar uma faculdade hoje, com os meus 98 anos, que alguma coisa vai ficar presa no meu espírito. Alguma coisa eu vou pegar para mim. Então eu peguei para mim para poder continuar. Então ter essa perspectiva de que não acaba te ajuda a ter a possibilidade de escolher coisas novas. Então, consola. O nosso sofrimento diminui. Não significa que passa. A gente aprende a diminuir ele. A nossa dor diminui. A gente começa a prestar atenção na dor. Fala, tá, então tem que curar isso aqui. Tá, nessa encarnação, talvez, se eu for na minha paciência até esse limite aqui, talvez dê. Então, aí a gente vai ver o Chico, né? Chico, você só tem que escrever 10 livros. Aí ele fala, beleza, então eu vou escrever 10 livros. Aí terminou os 10 livros, a espiritualidade falou, não, você está muito disciplinado, você está bem, caminhando bem, faz mais 10, mais 10. E aí chegou nos 400 e tanto. Então, Deus vai dando oportunidade de acordo com o que a gente vai se desenvolvendo. E nunca é tarde para se desenvolver. O Espiritismo traz essa perspectiva mais ampla sobre o mundo, sobre a nossa vida. Então, às vezes quando a gente pensa nos nossos problemas, a gente pensando nessa única vida,
ele se torna pesado, difícil, laborioso. Aí você fala assim, eu sou um espírito eterno, às vezes seu problema está só na matéria. Aí você dá um passo para trás e fala, tá, então eu tenho que olhar de outra perspectiva a esse problema. Eu consigo enxergar uma solução diferente para isso. Às vezes a solução vai ser abrir mão daquilo que você acha que você não devia ter, que você está segurando. Então, o Consolador Prometido vem trazer com o quê? Com todas as ferramentas que a gente citou aqui. Imortalidade, com a compreensão do Deus, com a reencarnação. Traz todas essas ferramentas para ajudar a gente a... Mediunidade também. Mediunidade, comunicabilidade entre os planos. Porque a mediunidade dá uma ajuda também. Dá uma ajuda também. Oh. E aí traz essa ideia de que a gente tem ferramentas para aliviar a dor. Não se sentir mais aflito. Não sentir o sofrimento do jeito. Passar a experiência da dor de forma diferente. Então, por isso que ele é o Consolador Prometido. Porque se a gente tem que aliviar com alguma coisa as dores, os sofrimentos e as aflições, ele está te dando ferramentas para você poder aliviar as dores, sofrimentos e as aflições. E aí, inserir o Espiritismo na nossa vida, né? Utilizar essas ferramentas. Quando eu lembro que eu sou um espírito, qual que é a minha situação, minha ação sobre um problema atual? Como é que eu me movimento? Então, ter essa capacidade de utilizar mesmo o Espiritismo como uma filosofia de vida. Analisar no mundo, conseguir entender as outras pessoas, conseguir ver o amor no mundo. E era isso que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.